Olá, muito boa tarde a vocês. Estamos ao vivo aqui na nossa live semanal BR Político Comenta. Estou aqui em São Paulo e diretamente de Brasília está o meu companheiro, parceiro, Marcelo de Moraes. Salve, salve, Marcelo. Salve Vera, salve todo mundo. Estamos aqui na quarentena. Aí é meio feriado aí em São Paulo, aqui em Brasília. Está todo mundo muito tenso, esperando para saber o que o ministro Celso de Mello fará com o vídeo da reunião ministerial. O que você acha que vai acontecer, Vera? Pois é hoje, né? O ministro Celso de Mello, e esse é o primeiro tema, o que dá o título da nossa live de hoje, o ministro Celso de Mello prometeu para até às 5 horas de hoje uma decisão sobre se vai divulgar a íntegra do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, reunião essa que foi mencionada pelo ministro Sérgio Moro em seu depoimento à Polícia Federal, como tendo sido ali um momento em que Jair Bolsonaro fez uma pressão pública pelo controle da Polícia Federal e da Superintendência do Rio de Janeiro. Existe uma controvérsia quanto ao que pode ser divulgado dessa reunião. A AGU e a Presidência da República pediram para que seja preservado o conteúdo integral da reunião, que seja mostrado apenas o que o ministro Sérgio Moro disse que aconteceu ali, relacionado ao assunto, e mesmo para isso existe uma divergência de interpretação, mas a defesa do ministro Moro pede que seja conhecida, que seja tornada pública a íntegra daquele encontro, para que seja mostrado como funcionava ali o mecanismo das decisões presidenciais, de como era feita essa interação com os ministros, como Bolsonaro fazia cobranças aos ministros. O Celso de Mello tem sido muito duro nas decisões dele referentes ao governo, e os relatos de pessoas próximas a ele são de que ele ficou muito chocado com o teor dessa reunião ministerial. Aí a gente precisa ver se ele vai acolher o pedido da defesa do Moro ou se vai ceder, de alguma maneira, a alguns apelos pela paz que o presidente tem emitido nos últimos dias. Ontem mesmo ele se reuniu com governadores, tem adotado um tom mais moderado, mas quem acompanha o governo Bolsonaro desde o seu início sabe que esse morde-a-sopra é uma constante. Marcelo, puro feeling, não é informação, porque o ministro Celso de Mello está fechado em copas, eu não falei com ele, falei com outros ministros do Supremo, mas não com ele, mas o feeling entre estes e o meu também é a de que ele vai divulgar a íntegra da reunião. E você, o que você acha? Eu estou com você, Vera. Eu também conversei com o pessoal. Essa é a linha que está todo mundo esperando que vai acontecer. Falta pouco, são 2h30, 2h30 e pouco, até 5 horas vai liberar, então essa tarde vai ser quente. Mas a gente tem que lembrar uma outra coisa que é importante, independentemente de liberar ou não liberar, tudo que está ali vai entrar, coisa que vai ser analisada e levada em conta pelo ministro Celso de Mello no inquérito. Então, Exato. o fato de não aparecer hoje, por acaso, se isso aconteceu, que a gente não acredita, mas se isso não aparecer hoje, não deixou de existir. Então, tudo isso ajuda ali na peça que o ministro está formando para o inquérito que investiga se houve interferência ou não do presidente Jair Bolsonaro na direção da PF, na Superintendência do Rio de Janeiro, como afirmou o ex-ministro Sérgio Moro. É o item 5 que ele relacionou nas evidências que poderiam comprovar as acusações dele. Então, eu acho que vai aparecer. E se você tiver essa exibição do vídeo, for liberado do vídeo, deve ser um desgaste gigantesco para o governo Bolsonaro. E aí sim, aí a gente tem dois problemas. O problema é o conteúdo do inquérito e o estrago que foi feito por conta do que aparece no vídeo. Porque é claro que aparece coisa no vídeo, a gente só não sabe o tamanho, algumas a gente já sabe. Tem o ministro da Educação, Abraham Weintraub, pedindo prisão, defendendo prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa gravíssima. Você tem a ministra Damares também, pedindo também que prendam, que punam os governadores e os prefeitos que estão sendo ditadores, essas coisas todas. Então, a gente tem algumas coisas que se imagina também do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, provavelmente com ofensas à China. Então, isso aí já está dado. A gente quer ver agora o que é isso, em que termos isso acontece, se comprova realmente isso, e o que mais tem ali. Porque a gente vai ter pela primeira vez, se esse vídeo for realmente divulgado, o governo sem filtro, uma reunião do presidente com seus ministros, sem ninguém cobrindo nada, todo mundo in natura, e a gente vai ver provavelmente uma aula de política do atual governo, vai entender como funciona, entender como não funciona, né? Que hoje em dia a gente vê muito mais problema do que solução, apesar de, como você falou agora, essa questão do presidente Bolsonaro ter feito esse gesto de paz. Você sabe que eu tenho uma tese, né? O gesto de paz é porque é fraco, né?
Ele está É. encostado na parede, todo mundo fez, para um pouquinho, né? E está pegando um fôlego, está tentando recuperar, porque é muita pressão. É só a gente lembrar, nesse domingo teve manifestação, aquelas manifestações que têm sido habituais, aquelas antidemocráticas, a gente bate em jornalista, pede fechamento do Congresso, pede fechamento do Supremo, pede um monte de barbaridade lá. Tinha quase ninguém, né, nesse domingo, e o próprio presidente Jair Bolsonaro foi num tom bem mais leve, embora seja sempre o tom leve, nunca é um tom bom, né? Mas era um tom bem mais leve do que tem sido feito. Por quê? Porque não está dando para comprar briga agora, nesse momento. Está fragilizado politicamente. As pesquisas que têm saído têm mostrado uma queda grande dele, um derretimento da imagem dele, da avaliação do governo, e está muito cedo para isso, né, cara? 1 ano e meio só de governo não dá para queimar todo o capital como está sendo queimado, né? Menos de 1 ano e meio, e a gente tem o agravamento muito sério da pandemia do novo coronavírus, a nossa curva está embicando, a gente não chegou a fazer um distanciamento social direito e o presidente já quer sair. Ontem o Supremo Tribunal Federal impôs uma nova derrota ao presidente ao modificar uma medida provisória, é uma medida provisória muito problemática, da qual a gente já falou aqui no BR Político, que tentava criar uma espécie de um excludente de ilicitude para a pandemia. Ela estabelece que agentes públicos, inclusive o presidente da República, só podem ser punidos no curso da pandemia por decisões relativas ao combate ao coronavírus se ficar evidente que houve dolo ou um erro grosseiro. Então, isso abre uma cortina, um leque para que se relevem uma série de condutas muito graves. O que o Supremo Tribunal Federal fez, por meio do seu relator, do relator das ações contra a SNP, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, ele estabeleceu entre esses erros grosseiros, que é algo muito vago, descumprir orientações das autoridades sanitárias e médicas do Brasil e do exterior, portanto, da OMS, do próprio Ministério da Saúde. Isso coloca na mira, logo de cara, um decreto do presidente do Ministério da Saúde, feito por pressão do presidente Jair Bolsonaro, que libera o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina mesmo para casos leves do novo coronavírus, então, e já em estágios iniciais. Bolsonaro vinha pressionando tanto o Mandetta quanto o seu sucessor, Nelson Teich, pela edição desse decreto. Nenhum deles concordou. Coube ao general Eduardo Pazuello, que está interinamente no Ministério da Saúde, editar finalmente esse decreto, que começa ali, né, por orientação ou por exigência, se não me engano, é exigência do ministro, do presidente Jair Bolsonaro, faz-se o seguinte decreto, etc. Sem o excludente de ilicitude da pandemia, o Bolsonaro pode ser responsabilizado caso esse medicamento comece a ser usado a rodo, inclusive pelas pessoas que estão em casa, e pessoas comecem a morrer, porque é isso que vai acontecer. O Estadão publica hoje, está na capa do jornal, estudos aí com mais de 96 mil pacientes que mostram que cloroquina e hidroxicloroquina, quando não administradas corretamente, com acompanhamento, podem levar à morte. Marcelo, a gente está entrando e continuando a cavar aí um poço bem fundo nessa coisa do combate ao coronavírus, né? E vamos lembrar que a gente chegou ontem à marca dos 20 mil mortos, né? Quer dizer, estava se falando antes, eu lembro que o presidente Jair Bolsonaro chegou a falar que não ia ter 800 mortos no início da pandemia. Então, já estamos em 20 mil mortos subindo. Como você falou, não, parece que a gente está escalando ainda, não tem um jeito de que está passando, muito pelo contrário. A gente está entrando naquela fase de mais de 1.000 mortes por dia, 1.188 foram registradas ontem, e estava em 5, 6 estados do Brasil que já passaram de 1.000 mortes, alguns passaram de 2.000 mortes, Rio de Janeiro tem mais de 3.000 mortes, São Paulo tem mais de 5.000 mortes, então entrou naquela espiral que não tem jeito ainda de imaginar quando que vai começar a reduzir essa subida. E vamos lembrar, semana passada, na sexta-feira, quando a gente fez essa live aqui, estava pedindo demissão o ministro da Saúde, Nelson Teich. Não foi nomeado um ministro desde então. Então, o Brasil tem uma semana que tem um ministro interino, que é um general, não é um médico, o general Eduardo Pazuello não é um médico, ele está no comando do Ministério da Saúde interino, de forma interina, ele não foi substituído por ninguém, ele era o secretário executivo do Nelson Teich. Pelo contrário, foram entrando mais militares na equipe do Ministério da Saúde, substituindo técnicos. Nada contra se o militar for médico, pelo menos teria alguma afinidade, mas não são médicos, são só militares, eles
Nada, de novo, nada contra os militares, mas militar no Ministério da Saúde, para mim, é estranho, exceto se for uma coisa muito específica, e eu não estou vendo qual é a coisa específica que eles poderiam estar fazendo nesse momento, talvez organizar atendimentos de emergência, talvez isolamentos, mas, assim, para ser gestores, não me faz, não faz sentido para mim, mas mostra muito o que foi a política de Jair Bolsonaro em relação ao combate ao coronavírus desde o início. Negacionismo, reduzindo a importância, minimizando as causas, fazendo frases inacreditáveis, como a gripezinha, fantasia, e um monte de outros que pode pular no brasileiro, pode pular no esgoto, que sabe, resfriadinho, gripezinha. Então você tem um monte e sempre com aquilo que você falou, já achando que pode abrir o comércio, já querendo voltar ao futebol, querendo normalizar as coisas, quando aí fora não está normal. Nós temos uma quarentena, por exemplo, São Paulo teve que fazer um feriado às pressas, numa tentativa que está naquela base também, que a gente até vai comentar daqui a pouco, a tentativa meio de tentativa e erro, né? Vamos ver o que funciona para ver se a gente consegue diminuir os casos, mas está ainda tentando baixar, mas tem muita gente ainda ficando doente, muita gente morrendo. Tem mais de 310 mil casos no Brasil do coronavírus, além do problema das 20 mil mortes, já passamos de 310 mil ocorrências. Então, não adianta o negacionismo, o que adianta é um combate organizado, ciência, você colocar gente que entenda do assunto. E a gente está caminhando para um buraco, não tem caminhando, não, já estamos no buraco, mas a gente não sabe a proporção do buraco. E com essa crise política, além de tudo, sendo a maior prioridade da preocupação do governo, aí fica difícil você achar que vai dar certo um combate, está muito mais na mão das autoridades estaduais e municipais do que na autoridade nacional. Nós tivemos desde 16 de abril 2 ministros que saíram, pediram demissão, foram demitidos, o Mandetta e o Tais, um ministro interino, que é um general, e a gente não vê o cheiro de mudança. E o que é pior, talvez seja melhor até deixar o general, porque as opções que estão aparecendo, né, velho, cada nomezinho que está aparecendo aí que é melhor deixar como está. É por isso, Marcelo, a gente está tratando, na verdade, o governo federal trata a pandemia sem nenhuma seriedade, sem nenhum comprometimento. A gente está dizendo, porque os padrões foram tão aviltados, a gente está dizendo que Bolsonaro está num tom melhor essa semana, mas a gente está esquecendo de que ainda nesta semana ele fez uma brincadeira entre tubaína e cloroquina numa live. Verdade. Uma coisa absolutamente despropositada, justamente no dia em que a gente tinha batido mais um recorde de mortes. Depois disso, ele foi para a live de novo dizendo que tem muita propaganda negativa a respeito da pandemia, quando a imprensa, na verdade, está fazendo seu papel de divulgação da pior crise que a humanidade atravessou neste século, e aí não é uma coisa só do Brasil, é do mundo inteiro. E o que está acontecendo, em razão disso tudo, é que a gente falava aqui um pouquinho antes de começar a live, né? Agora a América do Sul é o epicentro, epicentro da pandemia. E o epicentro, dentro do epicentro, é o Brasil. O Uruguai já está reabrindo as escolas, Argentina e Paraguai estão com condições bem melhores que o Brasil, mesmo a Colômbia, que tem um presidente de direita, aliado a Jair Bolsonaro, está dizendo que o Brasil atrapalha o combate que eles fazem ao coronavírus, porque a situação lá no norte, onde tem fronteira com a Colômbia, está muito grave, muito crítica, a situação no Amazonas, por exemplo. No Pará também, né? Medo de serem atingidos por isso, de pessoas começarem a sair do Brasil e ir para a Colômbia e levar o vírus para lá. Então, nós estamos virando párias globais. É isso que está acontecendo, e não é entre os comunistas, não é entre os países do Foro de São Paulo, é entre os aliados do Brasil. Os Estados Unidos, o Donald Trump dá declarações quase diárias agora, dizendo que gostaria que fosse contida a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, porque a gente não está sabendo controlar o coronavírus. E aí, não adianta vir com canalice e querer jogar para os governadores e para os prefeitos, dizer que, olha, é o sinal que o distanciamento não funcionou. Não é nada disso, é porque não se teve paz, não se teve organização e não se teve, em nenhum momento, uma concertação de esforços das várias instâncias de governo para fazer um distanciamento social direito. O Mandetta tentou essa orquestração com os estados e não conseguiu. E o presidente, desde o primeiro dia do coronavírus, ou ironiza, ou minimiza, ou diz que as pessoas vão morrer mesmo, e daí o filho dele teve a pachorra de fazer uma live essa semana com um empresário, dizendo que as avós dele têm mais de 80 anos e podem vir a morrer, e paciência, entendeu?
vida que segue. A gente está vivendo um governo que não tem projeto, que não tem nenhum tipo de articulação, que não tem técnicos para tocar a pandemia e que não tem empatia, não tem humanidade, não tem nenhum tipo de preocupação com a população que está morrendo. As pessoas estão morrendo, a gente está tendo uma contaminação altíssima, vários estados já próximos de colapsar, e o presidente não demonstra nenhuma preocupação com isso. E é por isso que ele está derretendo nas pesquisas. Ainda mantém os seus exércitos nas redes sociais, mas até para isso está ficando difícil. Por exemplo, a gente tem visto aí ações em outros países, enfim, iniciativas, coalizões para conter fake news, e a gritaria do bolsonarismo contra essas iniciativas é quase um vestimenta de carapuça na linha, olha, a gente está aqui fazendo fake news adoidado, por favor, não venham coibir isso, porque vocês vão nos pegar. Só fechando esse bloco aqui, passando de novo para você, lembrando que o mesmo Celso de Mello hoje mandou para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um pedido para apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro e do seu filho Carlos Bolsonaro. Não é um estado de normalidade institucional quando você precisa requerer a apreensão do celular do presidente da República. Isso aí não é normal, né? A gente sabe que não é normal. Você vê que o negócio está de cabeça para baixo, quando você chega nessa situação, ninguém estranha, ninguém acha nada. Pode ser realmente, porque se você é o presidente e isso acontece, seria um absurdo. Não, por enquanto está tudo bem, a gente acha que é uma coisa normal. Mas, assim, Vera, é importante também a gente lembrar que, quando a gente fala essa questão da falta de empatia, o presidente tem feito um discurso muito forte, diz, precisamos salvar a economia vai matar muito mais gente, mas na hora que precisa ter empatia também no trato com a economia, o pessoal fala assim, não, o auxílio emergencial tem que ser só 3 meses, depois não dá mais, porque aí não tem dinheiro. Cadê a empatia? E aí cabe de novo, tem que vir a solução do Congresso, que é tão malhado também por eles, e aí a gente até publicou hoje uma nota no BR Político, contando que o Congresso está procurando fontes já para tentar prorrogar, bancar o auxílio emergencial por mais 3 meses, pelo menos. Porque é uma conta que, assim, não dá para você imaginar que depois de 3 meses que esse auxílio vai ser pago, que é maio, junho e julho, vai ficar tudo bem, que os empregos voltam automaticamente, que a economia aquece de uma hora para outra, a gente não sabe nem se a pandemia vai ter passado. Então, o que o Congresso já está imaginando? O pessoal de lá está falando assim, isso vai durar mais tempo, ou pelo menos a recuperação vai durar mais tempo. E aí a resistência é gigante dentro do governo a esticar esse auxílio. Então, se você conseguir fazer avançar essa pauta, vai precisar o Congresso, e o presidente da Câmara, o Rodrigo Marinho, falou que eles estão procurando já algumas fontes de programas, por exemplo, que estejam sendo menos prioritários nessa hora, alguma atividade que você possa abrir mão nesse momento em favor de um dinheiro que é mais urgente por causa da pandemia. Então, é isso que a gente cobra que assim, a atenção que tem que ser dado para a saúde, e a gente cobra até esse discurso que o presidente faz, que o governo faz de auxílio da economia, de preservar a economia, que mire também nas pessoas que vivem na economia, das pessoas que precisam dela e que estão fora, que são desempregados, que são as pessoas que estão com seus contratos suspensos, que são as pessoas que têm que sair para trabalhar e podem ficar doentes. Essa empatia a gente vê muito no gogó, a gente não vê na hora de fazer a atividade. E, Vera, só para a gente lembrar, mais uma semana em que a gente chega aqui na sexta-feira e caiu mais um ministro ou caiu mais um secretário, né? Acho que não vai ter sexta que a gente chegue aqui que não comete uma queda. Eu já estou até a gente pode fazer até uma bolsa de aposta, quem é que vai cair na próxima sexta, que eu tenho uns palpites aqui, né? Regina Duarte, é verdade, eu vou falar dela daqui a pouco, mas só voltando um pouco nessa questão da economia, porque eu acho importante a gente pontuar algumas coisas para desmistificar essa suposta preocupação do presidente com a economia. Porque além dessa questão do auxílio emergencial que você lembrou muito bem, cadê o auxílio aos estados e aos municípios? Já aprovado pelo Congresso há semanas e não sancionado ainda pelo presidente. Ele fez uma reunião com os governadores ontem, prometeu a sanção, mas ainda não saiu. E muitos estados estão precisando desse dinheiro, estão precisando de respiradores, estão precisando de equipamentos de proteção individual para os médicos e enfermeiros que estão na linha de frente, muitas vezes sem essa ajuda. E cadê esse dinheiro? Cadê o dinheiro? Muita gente não recebeu nem a primeira parcela do auxílio emergencial. Aquela outra ajuda para pequenas empresas, a ajuda que viria
pela medida provisória para quem reduzisse salários, o governo bancaria uma parte, também não saiu. Então, todo o arcabouço de medidas que o governo diz que tomou para justamente fazer um colchão para que a economia não vá a pique muito mais do que ela já vai naturalmente, essas medidas ou são falhas, ou são insuficientes, ou não chegam na ponta, não chegam nos estados, não chegam em quem precisa da ajuda emergencial, não chegam nas empresas e não chegam no trabalhador que teve o seu salário reduzido e ainda não ganhou essa contrapartida. O governo ainda nem sabe direito como vai pagar esse ajuda, se a pessoa tem de abrir uma outra conta, porque ela não foi demitida, então não pode ser auxílio-desemprego, quer dizer, uma confusão generalizada, e a tal preocupação com a economia parece mais uma desculpa para desrespeitar o distanciamento social e levar as pessoas para a rua para morrer, porque o governo não esconde que tem uma simpatia por uma tese maluca da tal da imunidade de rebanho, que quanto mais cedo você conviver com o vírus, é melhor. Eduardo Bolsonaro falou isso explicitamente na tal live. O Osmar Terra, que vira e mexe cotado para ministro da Saúde, deixa eu bater na madeira aqui, isolar 3 vezes, ele fala na imunidade de rebanho e, na verdade, a gente não tem garantia que a pessoa que tem o Covid-19 uma vez não vá ter de novo. Nesse vírus não existe essa garantia, e você vai levar os hospitais a colapsarem se fizer uma estratégia maluca como essa, e a economia vai pior nos países que fizeram isso. Isso é importante que o nosso público saiba, entenda de uma vez por todas. Os poucos países no mundo que optaram por algo como tentativa de imunidade de rebanho e não fizeram distanciamento social, tão piores que os vizinhos que fizeram. A Suécia, que era o case de sucesso por essa turma terraplanista, na verdade ela é o pior país escandinavo no combate ao coronavírus e a que teve também o pior dado econômico, porque se as pessoas estão doentes, a economia não vai melhorar. Não existe essa ilusão de que se tem mais gente morrendo e mais gente ficando doente, as pessoas estão consumindo mais. É uma coisa de maluco. Sim. É um raciocínio que não para em pé. Então, o Brasil precisa parar de flertar com a irresponsabilidade, até mesmo com algumas práticas que tendem a levar ao genocídio, porque é isso que a gente está vendo, nosso número de mortos aumentando em relação ao resto do mundo, e começar a seguir os protocolos científicos e médicos para a gente lidar com isso, porque a coisa está ficando muito, muito grave. Muito grave. Regina Duarte agora, Marcelo, deixei para você. Foi o case da semana da balbúrdia, né? A gente tem a cota de balbúrdia. E assim, são coisas que, quando a gente para olhar em retrospectiva, não tem a menor lógica terem acontecido, porque não tem a menor lógica delas terem aparecido, quanto mais terem acabado. Então, de repente, 3 meses atrás, Regina Duarte entra na Secretaria de Cultura, assume a Secretaria de Cultura, que já é uma secretaria que tem uma lógica esquisitíssima dentro do governo, porque ela funciona acoplada ao Ministério do Turismo, ela sabe-se Deus por qual motivo, e aí ela assume no lugar do Roberto Alvim, que caiu, depois que fez aquele discurso alucinado lá, cheio de cores nazistas, aí caiu. Aí aparece que parecia ser um grande movimento até político do presidente, uma advogada bem popular até, porque traz uma atriz do porte da Regina Duarte, consagrada na televisão, né, consagrada pelo seu desempenho, uma pessoa conhecida, e assume a secretaria. E aí, quando se vê lá, primeiro, não executou política pública nenhuma, segundo, fez só declarações completamente também fora de sentido, fora de nexo, fez defesa, minimizou tortura, minimizou mortes, fez todo um enredo e foi esvaziada pelo presidente, principalmente por influência daquela ala mais ideológica que acha que essa área da cultura é a principal arena para essa guerra ideológica contra a esquerda, essa disputa de narrativa, dessas coisas que só na cabeça dessa turma parece que é prioridade. Então ela acabou se desgastando, não foi nem frita, mas ela foi esturricada na frigideira do presidente. E acho que o pior de tudo, além da queda dela ter sido muito rápida, porque, ou seja, não disse a que veio ali dentro, saiu menor do que chegou, e como você escreveu, a cultura não merecia isso, né? A cultura do Brasil não merece isso. Inclusive, não só a cultura, se você quiser falar como arte, como produção artística, como outras coisas,
a cultura como política pública, ela não merece ser tão maltratada. Mas o final, o desfecho foi tão bizarro, que foi um vídeo gravado ao lado do presidente, onde ela parecia que estava feliz em receber, sair da Secretaria de Cultura para ir para a Cinemateca de São Paulo. Parece que o cargo nem tem direito a essa função que ela vai exercer em São Paulo, para ela poder ficar perto da família. Então, assim, um negócio tão sem pé nem cabeça, a entrada, a duração e a saída, e com o pessoal incendiando ela. Foi uma passagem daquelas melancólicas, mais um case desse governo que vai ter que ser muito estudado alguns anos daqui para frente, sabe? Muito estudado, e ela parece que não caiu a ficha ainda do que aconteceu com ela, do tombo que ela levou, do tanto que ela se desgastou com aquela entrevista para a CNN, com esse vídeo, com a classe artística. Ela escreve hoje um artigo no Estadão que mostra isso, uma total desconexão Sim. com o que aconteceu com ela, e ainda colheu o dissabor de ter, não sei se você viu, uma entrevista que vai ao ar no Conversa com o Bial, mas Sim. que um trecho já está nas redes, do Lima Duarte, o grande Lima Duarte, parceiro dela naquela que é a obra de maior sucesso da Regina Duarte, que é o Roque Santeiro. Então o senhorzinho Malta dando um esculacho na viúva porcina ali, dizendo para ela que ela não entendeu nada sobre o que é a cultura, enfim, realmente uma coisa melancólica. Nessa semana também a gente teve o adiamento do Enem, foi outro fato importante da semana. O ministro Weintraub foi levado a adiar, ele não queria, fez propaganda contra o adiamento do Enem, portanto gastou dinheiro público à toa, com aquela propaganda que era uma punhalada no coração dos estudantes que estão sem aula em casa, principalmente dos mais pobres, tirando sarro com um bando de jovem ali, eu quero mesmo fazer o Enem, não tem nem aí. Uma coisa ridícula, mais uma coisa ridícula, vinda do Ministério da Educação. E quando ele viu que perderia, porque o Congresso iria mudar a data do Enem, acabou concordando com o seu adiamento. E Abraham Weintraub é um que está na mira para sua bolsa de apostas aí dos da próxima sexta. Da próxima, talvez não chegue nem a próxima sexta. A gente tinha que tratar disso no nosso podcast BR Político Chama, que é na quarta. Então, aguarde eu qualquer momento em edição extraordinária. Por quê? Porque além dessa participação criminosa dele na tal reunião ministerial, em que ele teria dito que os ministros do Supremo deveriam ser presos, o que é um golpe, algo que, aliás, ele manteve a mesma postura, porque o outro golpista, Olavo de Carvalho, fez um post nas suas redes sociais dizendo que o presidente não deveria ter se reunido com os governadores e sim mandado prendê-los, e Abraham Weintraub foi lá e deu um like nessa postagem golpista. Além disso, desse motivo para cair, ele ainda está em rota de colisão com o Centrão, né, Marcelo? Então, no momento que o Centrão está sendo tratado a pão de ló nesse governo, né? E no caso do Centrão, ele foi, essa história do Enem ser adiado foi a segunda atropelada que ele levou do presidente, que o presidente botou para o Centrão como prioridade. O presidente está vendo que essa sombra de um possível pedido de abertura de processo de impeachment estava no ar. Então, ele precisa do quê? De voto para se blindar dentro do Congresso. O Centrão tem isso, então tem voto. O Centrão entrega voto se for bem tratado, leia-se cargo, liberação de recursos, aquela coisa de sempre. O velho toma lá da cá, que ele tanto renegou durante a campanha e durante os primeiros meses de governo no discurso, é o que ele está tendo que fazer. Ele ressuscitou o toma lá da cá, está entregando os cargos, e uma das áreas que o Centrão já recebeu um dos cargos é uma diretoria do FNDE, que é um dos principais órgãos do Ministério da Educação. Abraham Weintraub não queria. Não é o comando? Só não entregaram ainda o comando, entregaram uma das diretorias já. O comando deve ser semana que vem no máximo, mas já está prometido também. Então ele vai ter que abrir mão, e ele não queria abrir mão, e o presidente falou assim, entrega porque é para entregar. Então, entregou, e aí aquela coisa que para o pessoal que acreditava que a velha política estava morta, que não ia ter velha política com esse governo, agora que a mamata acabou, aqueles papos, né? Entregou para o PL do Valdemar Costa Neto. Então, o pessoal do PL que está administrando agora uma das diretorias mais importantes do FNDE, e mais coisa virá. Então, e o PP também quer entrar ali, né? Sim, o PP tem promessa de receber o comando do FNDE, então é mais forte ainda. Acho que eles estão de olho na cadeira do ministro também, viu, Marcelo? Isso, e nessa bolsa de apostas do que pode cair na próxima sexta, incluiria o ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações, o astronauta Marcos Pontes, que o Centrão quer essa cadeira, o PSD está de olho no ministério que foi comandado por ele durante o governo
de Michel Temer, e ainda no governo da Dilma Rousseff ele já tinha ali um espaço, então eles também estão querendo essa pasta. Então, quanto mais apertar o laço em torno do presidente, mais vagas para o Centrão e mais dependente do Centrão ele vai ser. Então, eu acho que os dois candidatos, para mim, que eu tivesse que apostar aqui para a próxima sexta, que podem não estar entre nós, Abraham Weintraub e Marcos Pontes. Veja esse astronauta, né? Que trajetória mais decadente. Depois de uma figura conhecida, fez parte de experimentos ali na NASA e tudo mais. Ele vem das hostes militares, fez uma passagem absolutamente apagada pelo Ministério, ainda compactuou com a demissão do presidente do INEP naquela situação muito vergonhosa ali, por conta do desmatamento todo da Amazônia, e agora pode ir para o espaço, literalmente, em razão dessa briga política, né? Então, quem caiu daquele conto da carochinha de que esse ministério era técnico, é bom começar a olhar direito o que a gente está vivendo no Brasil, para ver que não tem ministério técnico, não tem fim da mamata, não tem nova política, não tem nada, não tem liberalismo mais na economia, aí em razão da pandemia, mas tudo que se prometeu, não tem combate à corrupção, que o Sérgio Moro já caiu fora, tudo que foi prometido caiu como um baralho aí de não cara. tem nem um ano e meio de governo. O governo leva 4 anos. Em um ano e meio, todos esses pilares, tirando o pilar dos militares, que ainda continua ali, os outros todos foram embora. Então, é isso que você está falando, é perfeito. É isso aí. Então, estamos chegando aqui ao fim da nossa live. Não tenho dicas de lives de música desse fim de semana, porque eu ainda não vi o que tem, Marcelo, então vou ficar devendo. Mas eu posso sugerir um livro para o pessoal entender os tempos que a gente tem vivido, acho que da eleição do Trump para cá, que é esse livro aqui, Ganhar de Lavada, não sei se o pessoal está vendo, do Scott Adams. Ah, que legal. Tá, ele saiu aqui no Brasil em 2018, ele já está um pouquinho superado. Esse aqui era no auge da chegada do Trump à presidência dos Estados Unidos, e que explicava... O Scott Adams era um escritor, ele é um cartunista também, que apostou desde o início que o Trump ia ganhar, entendendo qual era a lógica que levava o Trump a ganhar, e que explica um pouco da lógica do Bolsonaro ter chegado aqui ao poder no Brasil. E só para ler o títulozinho que tem aqui embaixo do título do Ganhar de Lavada, tem assim: persuasão em um mundo onde os fatos não importam. Importam sim. Nessa época, eles ainda estavam sem importar, mas agora, mais do que nunca, o pessoal acordou para a realidade que não é realidade, né? Infelizmente, é a realidade fake news. E esse tipo de manobra, esse tipo de comunicação estratégica, que nem sempre falava a verdade, mas falava coisas que funcionavam, né? Era uma regra. Então, é bacana. Esse livro, quem quiser ler, ele é um livro bem legal, que não é difícil de achar, não. É da Record, a editora. Boa, do meu querido amigo Carlos Andreazzi. Então, também vou indicar um livro. Gostei dessa. Legal. Esse daqui, ó. O livro chama A Tirania dos Especialistas, desde a revolta das elites do PT até a revolta do subsolo de Olavo de Carvalho. É do Martim Vazquez da Cunha, ele é filósofo, também articulista do Estadão, escreve no Estadão muitas vezes, no Aliás, em outros no BR Político, às vezes, também já escreveu. No BR Político, às vezes. O Martim, ele é um ex-olavista, ele chegou a frequentar a casa do Olavo, tudo, foi um seguidor do Olavo e percebeu que aquilo ali era uma loucura, era uma lavagem cerebral, saiu, rompeu e fez, e aqui tem um ensaio demolidor dele sobre a obra do Olavo de Carvalho, e como esse pessoal mais sectário da direita, essa direita mais reacionária, se uniu em torno do Olavo de Carvalho e acabou chegando ao poder. Então, é um livro de leitura obrigatória também para entender como que essa direita se fortaleceu, como ele chama aqui, a revolta do subsolo, e a gente só foi se dar conta lá em 2018. A imprensa deixou meio passar batido que tinha esse movimento crescendo. Então, vale. É isso, gente. Fiquem bem, fiquem em casa. Marcelo, fique bem. Mostra. Você não vai mostrar o copo? Preparou o copo aí todo para mostrar? Esse copo maravilhoso, aqui, ó. Copo maravilhoso que eu ganhei do meu amigo e padrinho Miguel. Olha aqui, tá aqui o copo. Copo do Flamengo. Eu tô com saudade do Flamengo jogar
mas acho que ainda demora, não adianta pressionar, não vamos ficar vendo campeonato alemão, né, Vera? É o que dá, por enquanto. É isso. Meu filho tá fanático lá com o Haaland. Haaland, aprendemos. Aprendemos. Fez até gol na semana passada. E eu já vou comprar no Mercado Livre uma caneca do Tricolor para tomar café na semana que vem, porque eu não gosto de ficar atrás nessas coisas de jeito nenhum. Tá bom? É isso aí, gente. Tchau, gente. Valeu, até a próxima. Até semana que vem, gente. Até semana que vem. Tchau.